Dois frágeis cessar-fogos estão por um fio e ambos mostram sinais de ruptura. No Líbano, uma trégua de 10 dias está se mantendo por um fio. Tropas ainda estão posicionadas. Hezbollah impõe condições e civis foram alertados a se manter afastados. Enquanto isso, o Irã reforçou o controle do Estreito de Hormuz, apesar da afirmação de presidente Trump de que as negociações vão bem. Então, o que vem primeiro, um avanço ou novos ataques? Jerusalém Init começa agora. Bem-vindo de volta ao Jerusalém Initiator na JNS TV. Josh Hastings aqui com Alex Traiman em Jerusalém. Alex, Israel e Líbano fecharam um cessar-fogo de 10 dias. Isso após conversas nos Estados Unidos com Mark Rubio, secretário de Estado. Você teve Ishi Leiter, embaixador de Israel nos Estados Unidos, e Nada Kambad Muawed, embaixadora do Líbano nos Estados Unidos lá. Já estamos no 5º dia. Como está o cessar-fogo de 10 dias? Precisamos separar as duas coisas. Primeiro, um cessar-fogo de 10 dias. A segunda são as negociações políticas que estão acontecendo agora entre Israel e Líbano. Claro, estão relacionadas, mas cada uma deve ser analisada separadamente. Sobre a primeira, há esse cessar-fogo de 10 dias. O cessar-fogo de 10 dias está bastante ligado ao cessar-fogo que você tem atualmente, esse cessar-fogo de 14 dias entre os Estados Unidos e o Irã. O Irã está dizendo que quer que o cessar-fogo inclua também o Líbano. O Irã espera que, se houver um fim nas hostilidades, eles consigam de alguma forma preservar sua linha de frente contra Israel, que é a organização terrorista Hezbollah, que basicamente subverteu o Líbano. Por um lado, há esse processo de 10 dias garantido pelo presidente. E até vimos relatos de que tweets, postagens no Truth Social que o presidente exigiu que Israel pare de bombardear. Claro, essas exigências foram feitas após o anúncio do cessar-fogo de 10 dias, então, ok, ele exigiu algo que Israel já havia concordado. Mas isso é para dar espaço aos Estados Unidos para negociar com o Irã sem que a questão do Líbano seja uma desculpa, certo? Os Estados Unidos não querem nenhuma desculpa em suas tentativas de negociar com o Irã. É por isso que há esse vai e vem no Líbano. Agora, é claro, cessar-fogos são politicamente carregados. Por outro lado, eles podem ter valor militar. As pessoas, eu acho, muitas vezes não percebem exatamente o quanto de munição os Estados Unidos e Israel têm usado em suas campanhas militares contra o Irã e contra o Líbano. O cessar-fogo é uma oportunidade para reabastecer e fazer isso sem estar sob fogo inimigo. Eu acho que as cidades do norte e o restante de Israel estão confortáveis em ter um período de tranquilidade depois de um longo período, cerca de 6 semanas de bombardeio constante. Ainda existe uma forte probabilidade de que esta guerra no Irã possa continuar. Há uma forte probabilidade de que o cessar-fogo no Líbano seja rompido. Embora eu diria que essa negociação política que está acontecendo em Washington dá a entender que o primeiro-ministro Netanyahu está procurando uma saída para o conflito com o Líbano, em vez de uma grande operação terrestre. Quero retomar os comentários do presidente Trump pedindo que Israel mantenha o cessar-fogo e não ataque o Líbano em instantes. Antes, o primeiro-ministro Netanyahu afirma que as tropas israelenses ficarão em solo libanês, numa zona de segurança de cerca de 10 quilômetros. O primeiro-ministro Netanyahu afirmou que o Hezbollah deve ser desarmado. Vamos conferir esse trecho. Temos uma oportunidade de fazer um acordo de paz histórico com o Líbano. O presidente Trump quer me convidar e ao presidente do Líbano para tentar avançar nesse acordo. Essa oportunidade existe porque, desde a Guerra da Independência, mudamos fundamentalmente o equilíbrio de forças no Líbano. Gostei dessa proposta e concordei com uma pausa, ou melhor, com um cessar-fogo temporário de 10 dias para tentar avançar no acordo que começamos a discutir na reunião dos embaixadores em Washington. Seguimos no Líbano em uma faixa de segurança reforçada, diferente dos 5 pontos antes do cerco às cidades. É uma faixa de segurança que começa no mar e continua até Hardov e as encostas do Hermon, até a fronteira com a Síria. Uma faixa de segurança com 10 quilômetros de largura, que é muito mais forte, muito mais intensa, muito mais contínua e muito mais sólida do que o que tínhamos antes. Alex, novamente, o primeiro-ministro Netanyahu disse que silêncio em troca de silêncio não é mais o paradigma. Isso já não é mais o caso. Tropas israelenses continuam em solo libanês.
Certo, se você pensar nos objetivos de Israel em suas operações no Líbano, se falou muito dos militares, de líderes no norte e de outros líderes políticos, dizendo que o objetivo de Israel deveria ser tomar toda a terra entre a fronteira israelense e o rio Litani. Bem, Israel fez isso. Eles tomaram toda a terra. Ainda mais do que isso, eles demoliram a maioria das casas entre a fronteira israelense e o rio Litani, criando uma enorme zona de amortecimento. Estamos falando, em alguns casos, de 10 quilômetros, em outros casos, até muito mais do que isso, quase criando uma nova fronteira entre Israel e o Líbano. Israel quer manter essa zona que eles basicamente arrasaram como uma zona de amortecimento estendida. Da última vez que Israel criou esse cessar-fogo, em novembro de 2024 com o Líbano, eles concordaram em manter 5 pontos estratégicos no sul do Líbano para evitar o rearmamento do Hezbollah no sul do Líbano. Agora, o que vimos? Eles tinham esses 5 pontos estratégicos, mas houve movimentação de armas e outros equipamentos de operativos do Hezbollah de volta para as partes do sul do Líbano. O que Netanyahu fez aqui foi dizer: não, essa não é a situação. A situação é que as forças de defesa de Israel controlam todo o território atrás do que ele chamou de linha amarela. E essa é uma terminologia semelhante à que você tem em Gaza, onde a linha de demarcação entre a área que o Hamas controla, 47% de Gaza que o Hamas controla, e os 53% de Gaza que Israel controla, é demarcada por uma linha amarela. Então agora você tem outra linha amarela no sul do Líbano, e isso é um forte indicativo de que Israel não vai deixar essa área no curto prazo. E Israel não está falando em deixar essa área no curto prazo. Então agora eles têm essa terra, e você olha para o que o Hezbollah fez. Eles se mudaram para o norte. Eles tiveram que se mudar para o norte porque sabiam que o objetivo de Israel era avançar até o rio Litani. E em muitos casos eles estão em locais como Beersheba e na cidade de Beirute. E eu acho que não é provável que Israel vá simplesmente passar por toda Beirute tentando encontrar o Hezbollah. Nesse ambiente urbano extremamente densamente povoado, no que deveria ser um país soberano. Alex, quero retomar os comentários do presidente Trump que recebemos pouco antes do Shabat, na sexta-feira em Israel, afirmando que Israel estava proibido de bombardear posições do Hezbollah no Líbano. Houve relatos não confirmados nas redes de que ele teria recuado, dizendo que, se o Hezbollah atacasse, Israel poderia agir. Não posso verificar isso. Publicamente, como você interpreta isso? O presidente dos Estados Unidos dizendo em sua conta na Truth Social: Israel, você está proibido de atacar o Hezbollah. Bem, antes de tudo, novamente, esses comentários foram feitos depois que houve um acordo de cessar-fogo anunciado entre o Líbano e Israel. Então, não é que Trump está dizendo no meio de uma campanha de bombardeios que Israel deve parar de repente. Eles não têm mais permissão para bombardear. Israel já tinha aceitado o cessar-fogo quando o presidente Trump fez declarações inflamadas. E eu acho que o que ele está fazendo é demonstrar aos iranianos que ele pode conter Israel, certo? E eu acho que, para Israel, não é uma má posição. É uma posição do tipo: me segure, estou pronto para agir. Trump disse que está contendo Israel, mas só por 10 dias, certo? É um cessar-fogo de 10 dias. Acredito que o cessar-fogo com o Líbano deve ser estendido. Porém, sobre o que Trump falou e o compromisso de Israel, trata-se de apenas 10 dias. Agora, Israel também disse que reserva o direito de atacar se perceber movimentos terroristas ou se houver uma ameaça iminente. E também vimos autoridades dos Estados Unidos meio que contradizendo o presidente Trump, afirmando que sim, na verdade os termos do cessar-fogo são esses. Se o Hezbollah estiver tomando atitudes que Israel considerar uma violação de sua segurança ou defesa, Israel atacará nesses casos. Mas o que Israel não fará é lançar uma campanha aérea ofensiva em grande escala, como a que vimos imediatamente antes do cessar-fogo. Quando Israel atingiu mais de 170 alvos em 10 minutos, que foi a maior campanha aérea em um período tão curto que eu acho que Israel já lançou, Trump basicamente diz que Israel não pode mais fazer isso. Se o Hezbollah se aproximar da fronteira, Israel certamente atacará para proteger seus interesses de segurança. Então, temos esse cessar-fogo, Alex. Dito isso, o chefe de um dos municípios na fronteira norte disse que isso não deveria acontecer. Chamou isso de sentença de morte, aguardando outro massacre. Houve isso também. Na verdade, 2 soldados israelenses morreram,
um anunciado há poucos minutos e outro no fim de semana. O suboficial Barak Kalfon, de 40 anos, soldado da Brigada de Paraquedistas. Então, a cessar-fogo, 2 soldados ainda. Eles disseram que 2 soldados foram mortos durante o fim de semana, provavelmente passando por uma mina que foi colocada para o cessar-fogo. Então isso é algo que precisamos verificar. E eu acho que isso faz parte da consideração aqui. Por um lado, como você mencionou, há líderes no norte cujas cidades foram absolutamente bombardeadas e eles não querem mais que o Hezbollah exista. Agora, o que o primeiro-ministro Netanyahu fez foi expor o argumento de que, antes desta guerra, o Hezbollah tinha algo em torno de 150 mil foguetes e mísseis que poderiam ter atingido todo o Estado de Israel. E eles foram reduzidos em cerca de 90% de acordo com as estimativas israelenses. Eles foram recuados da fronteira israelense, onde literalmente representavam uma ameaça, possivelmente para atravessar a fronteira com terroristas Radwan e atacar comunidades do norte nos moldes de 7 de outubro. Agora eles não existem em nenhum lugar perto da fronteira entre Líbano e Israel. E essas vilas locais que ficavam no sul do Líbano, as FDI estavam entrando nessas casas e descobriam que basicamente toda a casa estava sendo usada como depósito para fuzis de assalto, para RPGs, para mísseis antitanque, e por isso Israel demoliu essas casas. Então, não existe mais essa ameaça de ter mísseis antitanque, RPGs, ataques diretos nessas cidades vindos de perto da fronteira. Israel, neste momento, não vai entrar em Beirute e começar a ir de porta em porta. É uma situação diferente da que existe na faixa de Gaza. Em Gaza, toda a faixa é controlada pelo Hamas, uma organização terrorista. No Líbano, o Líbano deveria ser um país soberano. Agora, essa soberania foi violada, subordinada ao Hezbollah. O Hezbollah faz parte da estrutura de governo, mas não é toda a estrutura de governo. O presidente do Líbano não é membro do Hezbollah. O premier do Líbano não tem vínculo com o Hezbollah. Na verdade, o Líbano é um país em que a população está quase dividida em um terço, cristãos, sunitas e xiitas. Agora, os xiitas apoiam o Hezbollah. Os sunitas não apoiam o Hezbollah e os cristãos provavelmente não apoiam nem os sunitas nem os xiitas dentro do Líbano. Então você tem esse país que quer tirar o Hezbollah. O país quer desesperadamente tirar o Hezbollah da política. Eles não querem que o Hezbollah seja uma força militar dentro do Líbano, porque o que isso provoca? Isso ameaça a segurança do país deles, porque se eles atacarem Israel, Israel vai esmagar o Líbano. Agora também há a questão das conversas de cessar-fogo, em que Israel declara cessar fogo com o Líbano, mas o Líbano como entidade não ataca Israel. É o Hezbollah como entidade que está atacando Israel e o Hezbollah como entidade não é parte do cessar-fogo. Então, Alex, essa é realmente a questão. Sabe, nos últimos 20 anos, o governo libanês falhou ou decidiu que não quer desarmar o Hezbollah. Você acha que, nesse novo cenário, com Israel conversando diretamente com o Líbano, novamente, cessar-fogo não significa que vai ser permanente, mas você acredita que o governo libanês mudou de postura? Eles finalmente agirão contra o Hezbollah após 20 anos desde o fim da Segunda Guerra do Líbano. Já deveriam ter resolvido isso antes, mas não fizeram. Bem, é óbvio que o governo libanês não tem capacidade de remover o Hezbollah, certo? Eles querem ser a única força militar. Eles querem não ter que lidar com o Hezbollah como uma força mais forte que o exército, mas não têm capacidade para isso. Agora, ouvimos as declarações do presidente Aoun, que fala sobre o fato de que Israel está violando a soberania do país com seus ataques lá. Mas, na verdade, o que Israel está fazendo é um grande favor ao Líbano ao enfraquecer o Hezbollah, criando condições para que o governo libanês possa até mesmo entrar em negociações com Israel. No fim das contas, Israel está fazendo um enorme favor ao Líbano e dando aos cristãos que costumavam controlar o Líbano, assim como outras regiões do Oriente Médio era controlado por cristãos, uma chance de certo modo, recolocar seu país nos trilhos. Mas eu realmente acho que há uma oportunidade histórica aqui para algum tipo de paz, e esse seria o terceiro acordo de paz formalizado com um país na fronteira de Israel. Israel tem um acordo com a Jordânia assinado em 1993 ou 94. Eles têm o acordo que foi assinado com o Egito em, acredito, 79. Sim. E agora estamos vendo a possibilidade de um acordo com o Líbano,
E também existe a possibilidade de um acordo com a Síria. Então, pode ser que Israel realmente tenha acordos com todos os seus 4 vizinhos. Israel já possui um acordo com a Autoridade Palestina, o Acordo de Oslo. Então, todas essas pessoas que sugerem que Israel é um país belicista, na verdade, Israel está buscando a paz, mas está fazendo isso ao combater as organizações terroristas que ameaçam essa paz. Na verdade, nos últimos dias, Alex, eu vi cristãos do Líbano e de outros lugares agradecendo a Israel por realizar ataques naquele país, tendo o Hezbollah como alvo. Assim como vimos tantos iranianos indo às redes sociais e protestando a favor de Israel, então acho que estamos vendo isso agora no Líbano também. E agora estão acontecendo essas conversas entre o embaixador de Israel nos Estados Unidos, Yechiel Leiter, e o embaixador do Líbano nos Estados Unidos. E Leiter disse que acha que pode levar de 2 a 3 meses para chegar a um acordo formalizado, que incluiria o reconhecimento de fronteiras e outras questões. Ele acha que basicamente Líbano e Israel já têm uma estrutura básica sobre o que discutir e, claro, detalhes ainda precisam ser definidos. Então, eu acho que isso dá uma forte probabilidade de que o primeiro-ministro Netanyahu vá buscar uma paz de longo prazo com o Líbano e tentar encerrar esse capítulo da guerra. Mas a doutrina militar de Israel não é mais a mesma de antes de 7 de outubro. Israel não vai fugir com o rabo entre as pernas como fez no passado, quando se retirou do Líbano nos anos 80, assim como quando se retirou do Líbano em 2006. Acredito que Israel manterá uma forte presença de segurança no sul do Líbano, provavelmente por todo esse período. Mas ainda pode haver essa oportunidade de assinar um grande acordo, o que seria uma vitória para o primeiro-ministro Netanyahu e para o presidente Trump. E também a longo prazo para o Líbano. Alex, o cessar-fogo com o Líbano deve expirar nesta quinta-feira, mas o período de 2 semanas acordado entre Israel, Irã e Estados Unidos termina já nesta quarta-feira. Nas últimas 48 horas, o Irã decidiu que iria fechar mais uma vez o Estreito de Hormuz. Na verdade, ouvi um áudio do Irã supostamente atacando vários navios da Índia, acredito eu, que estavam tentando passar pelo Estreito de Hormuz. No início da semana, os Estados Unidos disseram que iriam bloquear todo o tráfego marítimo saindo do Irã, então há um certo impasse ali. Quero mostrar esse trecho do presidente Trump dizendo que Teherã quis bancar a esperta no fim de semana ao bloquear o Estreito de Hormuz. Eles ficaram um pouco ousados. Como tem feito há 47 anos, eles quiseram fechar o Estreito de novo, como vem fazendo há anos. Eles não podem nos chantagear. Eles ficaram impunes por 47 anos, não vão mais ficar impunes. Certo, aí está o presidente Trump dizendo de forma bem leve e suave que o Irã está ficando um pouco ousado. O cessar-fogo termina na quarta-feira. O presidente mudou de opinião e tem dado mensagens contraditórias. Ele afirma que as conversas com os iranianos vão bem. Por outro lado, como o presidente Trump já disse, podemos voltar à guerra. É assim que está agora, com o Irã bloqueando o estreito no fim de semana. Vamos analisar. Primeiro, há um desvio constante de atenção por parte de Trump e da mídia para deixar todos, especialmente a mídia, desprevenidos. Ele faz com que a mídia fique presa a cada palavra que ele diz, e é isso que o mantém como o maior influenciador do mundo atualmente. 2 semanas atrás ele dizia: "Vou bombardear vocês até o fim e mandá-los de volta à Idade das Trevas." E hoje ele diz que eles estão sendo espertos ao bloquear o Estreito de Hormuz. Agora, quando o Irã bloqueou o Estreito de Hormuz, pessoas que não apoiam a guerra começaram a dizer que o presidente Trump não percebeu que eles iriam bloquear o Estreito de Hormuz. Os iranianos passaram a perna no presidente dos Estados Unidos aqui. Isso é loucura, pois qualquer especialista diria que, em uma guerra entre Estados Unidos e Irã, a primeira ação do Irã seria fechar o Estreito de Hormuz. Agora o presidente diz: "Ok, vocês querem bloquear o Estreito de Hormuz? Então eu vou impor um cerco naval ao Estreito de Hormuz." E o que isso faz é impedir que navios iranianos carreguem petróleo no Irã e exportem para os membros do eixo do Irã, como China, Rússia, outros, para onde eles quiserem enviar o petróleo. Então Trump está proibindo agora qualquer exportação e qualquer importação, ou seja, ele está bloqueando o bloqueio.
E aí você vê pessoas dizendo, Trump agora superou os iranianos, esses são cenários que já foram todos simulados. Obviamente, as duas coisas que o presidente Trump disse que devem acontecer agora, bem, vamos dizer três coisas. A primeira é o compromisso de não buscar armas nucleares. A segunda é o urânio que já foi enriquecido dentro do Irã e ao qual os Estados Unidos querem ter acesso. Isso não precisa ser feito à força. Isso pode ser feito de forma suave, digamos assim. Tem que ser feito com cuidado e sensibilidade. Este é um material radioativo e há muita dificuldade equipamento que precisa entrar lá para desmontar esse urânio enriquecido. Ele precisa ser congelado, derretido, extraído, destruído ali. Existem diferentes maneiras de fazer isso. E o terceiro, claro, é a abertura do Estreito de Hormuz. Acho que se você não vir progresso na abertura do Estreito de Hormuz e uma disposição do Irã em desistir de seu programa nuclear e de seus mísseis balísticos, pode haver um retorno aos combates aqui. Agora, também há outros que estão dizendo isso e olhamos para aquele navio indiano que foi atacado. Segundo as gravações, eles disseram: "Vocês deixaram a gente passar e agora estão atirando em nós. Não teríamos passado se não tivessem nos dito. Recuem, voltamos como quiserem, mas vocês mandaram passar e agora atiram na gente." E então há algumas pessoas dizendo que aqueles que estão conduzindo as negociações, na verdade, não têm controle sobre o estreito. Isso foi algo que pensei e disse semana passada. Esse é um dos motivos para entrar em um cessar-fogo agora, para ver se com quem você conversa realmente está no controle. Então, há indícios aqui de que o que resta da Guarda Revolucionária Islâmica está altamente fragmentado. Isso, na verdade, é um bom sinal. Se você busca mudança de regime no Irã, o ideal é que não haja um mecanismo de controle consolidado. Se você percebe que há diferentes facções operando por conta própria, bem, isso indica menos estabilidade, menos controle e pode dar mais oportunidades para realmente desmantelar o que resta do regime. Quero voltar à questão do urânio enriquecido. O presidente disse que talvez os Estados Unidos, junto com o Irã, iriam juntos para debaixo daquelas montanhas que os Estados Unidos atacaram. E você sabe, dizem que há urânio enriquecido bem fundo sob essas montanhas. O presidente afirmou que, possivelmente com o Irã, ambos encontrarão o urânio enriquecido e então os Estados Unidos o retirariam. Vamos conferir. Alguém perguntou: como vamos conseguir o pó nuclear? Vamos conseguir entrando com o Irã, com muitos escoltas. Vamos fazer isso junto com o Irã. Vamos levar isso de volta para os Estados Unidos. Então você acha que esse é um cenário possível? Você consegue imaginar os militares dos Estados Unidos e do Irã juntos, depois de tudo o que aconteceu, entrando juntos e removendo o urânio? Se houver um acordo entre os Estados Unidos e o Irã, acho que essa seria uma das exigências. E, obviamente, os Estados Unidos gostariam de entrar pacificamente e remover o urânio, em vez de entrar à força para removê-lo. Então, você sabe, isso só indica que ainda há muitos passos que precisam ser dados aqui antes que toda essa situação se dissipe, sem trocadilhos. E isso inclui abrir os estreitos, isso inclui retirar o urânio. E para Israel, o que eles gostariam de ver, obviamente, é o desmantelamento completo do regime. Agora, os Estados Unidos nunca disseram que esse era o objetivo deles. Claro, eles aprovaram que Israel atacasse o líder supremo, Ali Khamenei, e vários outros membros da estrutura iraniana, incluindo Ali Larijani, chefes da Guarda Revolucionária Islâmica e outros. Então, parece que eles aprovam o objetivo israelense de mudança de regime, mas não tornaram esse objetivo oficial. Talvez para os Estados Unidos isso tenha sido inteligente, pois se falhassem na mudança de regime, poderiam dizer que esse era o objetivo de Israel, não deles. Você ouviu o chefe do Mossad, David Barney, afirmar que Israel tem planos para desestabilizar ainda mais o regime. Agora, como isso pode ser feito? E o que vimos, mais uma vez, é que você não pode derrotar metralhadoras em terra com caças F-35. Vimos em algumas ocasiões drones israelenses atacando postos de controle sitiados, essas são armas muito menores. Então talvez Israel tenha alguns planos de que, se no futuro o povo iraniano começar a protestar novamente, eles possam enviar alguns drones e atacar esses postos de controle sitiados.
Lembramos também que o presidente fez uma declaração enigmática sobre tentar levar armas ao Irã, mas não conseguiu porque as pessoas, que ele não disse quem eram, mas que muito provavelmente eram curdos iraquianos, não passaram essas armas para dentro. Então, pode ser que estejam tentando criar desconfiança e fomentar algo dentro do Irã, armando membros da oposição, que seria a única maneira de fazer esse regime colapsar. Então, sabe, a história definitivamente não acabou, mas você percebe, eu acho, que o presidente dos Estados Unidos está procurando maneiras de sair da parte militar do conflito. Agora, claro, né, o que estávamos falando sobre o que o Irã está fazendo com esses navios, e o que o presidente Trump diz é que o Irã está querendo se fazer de esperto. Isso pode levar a outra rodada aqui. Então, eu realmente acho que há alguma probabilidade, uma forte possibilidade de outra rodada aqui. E eu não sei como essa rodada poderia ser, se seria os Estados Unidos tomando a ilha de Karg bem dentro do Golfo Pérsico ou algum outro ataque só para provar mais uma vez que os Estados Unidos estão falando sério. Lembre-se, os Estados Unidos mantêm postura muito forte no Oriente Médio. O porta-aviões USS Gerald Ford, que foi retirado de serviço após um incêndio na lavanderia que ocorreu no navio e precisou passar por reparos, agora está voltando para a região. Então você vai ter 3 grupos de ataque de porta-aviões dos Estados Unidos na região, talvez até 10.000 ou mais fuzileiros navais, como vimos. Então os Estados Unidos continuam prontos para atacar. Pode ser que haja outra rodada, mas eu realmente acho que estamos caminhando para uma estratégia de desescalada. Talvez você precise intensificar mais uma vez antes de finalmente reduzir a tensão. Então, Alex, como você disse, parte da estratégia de despiste do presidente Trump. Eu quero que as pessoas possam ver isso por si mesmas. Primeiro, aqui você tem um trecho do presidente Trump dizendo que as bombas podem começar a cair de novo. Vamos conferir esse trecho. Se não houver acordo até quarta, quando o cessar-fogo acabar, vocês vão prorrogar ou voltar a atacar? Talvez eu não vá estender, mas o bloqueio vai continuar. Talvez eu não estenda. Então vocês têm um bloqueio e, infelizmente, teremos que bombardear novamente. Temos um trecho do presidente Trump e, em seguida, os comentários dele no início da semana sobre o Irã querer muito um acordo. Posso te dizer que fomos procurados pelo outro lado. Eles querem muito, muito fazer um acordo. Você disse que era sobre a questão nuclear. Era sobre a questão nuclear. Muito parecido. É muito bom. Acho que você está ouvindo. É sobre o fato de que eles nunca terão uma arma nuclear. Irã pode anotar isso. O Irã não terá uma arma nuclear. Acho que eles vão concordar com isso. Tenho quase certeza disso. Na verdade, tenho certeza disso. Se eles não concordarem, não haverá acordo. Nunca haverá um acordo. Então, Alex, aí está o presidente Trump dizendo recentemente que as bombas podem começar a cair de novo. No início da semana, o presidente Trump mencionou estender o cessar-fogo, mas disse que talvez não fosse preciso, pois a guerra poderia terminar. Bem, só lembre-se, temos 2 casos recentes do presidente entrando em negociações com o Irã. O primeiro terminou com Israel atacando em junho. Essa foi a Guerra de 12 Dias, Operação Leão Ascendente, seguida e encerrada pela Operação Martelo da Meia-Noite dos Estados Unidos e pelo bombardeio do reator nuclear de Ford, bem como de Natanz. Houve essa negociação cerca de 7 semanas atrás, onde o presidente disse que os iranianos tinham 10 dias para chegar a um acordo e eles não chegaram a um acordo. E então os Estados Unidos lançam a Operação Fúria Épica. Agora o presidente está dizendo que os iranianos têm 14 dias. Vimos como J.D. Vance, o vice-presidente dos Estados Unidos, foi ao Paquistão para negociar. Ele voltou decepcionado. Então, acho que há uma grande probabilidade de que o presidente não vá estender o cessar-fogo, a menos que tenha um bom motivo, a menos que ele sinta que... Você só precisa de mais alguns dias, seja o que for, para chegar a um acordo. Acho que há uma grande probabilidade de que o presidente tenha que mostrar que está disposto a reiniciar os combates. Agora, acho que por vários motivos diferentes, como mencionamos, o presidente gostaria de sair da parte militar desse conflito. Acho que desde o início ele estava pensando talvez em 4 a 6 semanas campanha aérea dentro do Irã. Isso não quer dizer que a campanha tinha um tempo limitado, existem objetivos. E se os objetivos forem alcançados mais rápido, então termina mais cedo. Se os objetivos demorarem um pouco mais, pode durar mais tempo. Ao mesmo tempo, aqui, se o Irã não quiser levar o presidente a sério, a única maneira que o primeiro-ministro Netanyahu encontrou de negociar é sob fogo.
Então, talvez esse conceito de pausar para chegar a um acordo não seja realmente a metodologia correta. A única maneira de realmente fazer as pessoas cederem e fazerem o que você quer é sob fogo. Quando ele diz que o Irã queria muito um acordo, é verdade. Eles realmente queriam quando estavam sob ataque. No momento em que você para, na verdade está dando muito mais vantagem aos iranianos, porque eles apostam que você não quer lutar de novo. Alex, vamos falar um pouco sobre a relação entre os Estados Unidos e Israel. Você e eu sempre destacamos durante a guerra que não há divergências entre os dois países. O presidente Trump fez fortes elogios ao Estado de Israel no fim de semana, dizendo que Israel é corajoso, ousado e leal. Também vimos o CENTCOM dos Estados Unidos dizendo que não houve parceiro melhor do que Israel nessa luta. Vamos conferir esse trecho. E não houve parceiro melhor do que Israel. Juntas, as 4 melhores forças aéreas do mundo, a Força Aérea de Israel, a Força Aérea dos Estados Unidos e as Forças Aéreas da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, cumpriram e superaram nossos próprios objetivos militares repetidas vezes. Nas últimas 2 semanas, me reuni 2 vezes com o chefe de defesa de Israel para garantir nosso total alinhamento. E estamos. Alex, este é um grande elogio das mais altas autoridades do governo e das Forças Armadas dos Estados Unidos ao Estado de Israel. Bem, Brad Cooper, o general que lidera o CENTCOM, é realmente um grande aliado do Estado de Israel. Ele tem sido incrível. Seu antecessor, Kahila, também foi incrível. E é o CENTCOM que realmente mais aprecia o valor que Israel traz para os Estados Unidos, porque são eles que processam as informações de inteligência que Israel está repassando. Olhe o que está acontecendo na Europa agora. O presidente repetidas vezes tem demonstrado o quanto está insatisfeito com os europeus, nem mesmo permitindo que os Estados Unidos usem as bases aéreas pelas quais pagam em solo de países como a Espanha e outros. Você viu o Reino Unido hesitando antes de permitir que os Estados Unidos utilizassem Diego Garcia e outras bases aéreas. E você vê que Israel realmente faz o que diz. Brad Cooper reconhece isso. Acho que o presidente dos Estados Unidos realmente reconhece isso. Ele diz que, gostem ou não de Israel, o país provou ser um aliado tremendo dos Estados Unidos da América. E eu me lembro que isso é algo que o ex-embaixador de Israel nos Estados Unidos, Ron Dermer, disse várias e várias vezes. Ele disse, quer as pessoas acreditem ou não, que Israel estará junto. Na próxima década, e ele já dizia isso há anos, que Israel será o melhor aliado que os Estados Unidos têm. E eu também quero analisar a ajuda militar e vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas, você sabe, as pessoas reclamam da ajuda militar que os Estados Unidos deram a Israel ao longo dos anos. É só ver o que Israel fez com essa ajuda. Os Estados Unidos distribuem bilhões de dólares para outros países que não melhoram sua posição econômica e estratégica com esses recursos. Aqui, Israel, sim, eles receberam dinheiro dos Estados Unidos como assistência militar, mas o que fizeram? Eles se transformaram em uma potência de primeiro mundo. Quando os Estados Unidos dizem, vamos à guerra fazer algo, Israel está junto. E você vê, o presidente está parabenizando Israel por sua disposição em arriscar seus próprios pilotos, arriscar seu próprio equipamento e fazer o que for necessário. Isso não deixa só os Estados Unidos fazerem o trabalho sujo. Israel arregaça as mangas. Brad Cooper tem sido um aliado tremendo do Estado de Israel. Ele reconhece isso também. Vamos falar sobre o envio de armas para Israel. O Senado dos Estados Unidos rejeitou esta semana bloquear a venda de armas pesadas ao país. Muitos dizem que, apesar do bloqueio, a maior notícia foi o recorde de 40 senadores democratas apoiando a suspensão da venda de armas para Israel. Estamos falando de tratores blindados, bombas pesadas e semelhantes. O que acha de 40 senadores democratas quererem interromper certos tipos de ajuda a Israel? Bem, isso não é ajuda a Israel. Não estamos falando de ajuda militar para Israel. Estamos falando de vendas de armas. Então isso é algo bem diferente, certo? Provavelmente há um debate legítimo neste momento, especialmente depois que Israel provou o quão poderoso é. Você poderia dizer, ok, Israel não precisa de ajuda militar. Eles não precisam de 3,8 bilhões de dólares saindo dos cofres dos Estados Unidos para Israel. Atualmente, todo o 0,8 bilhão desses 3,8 bilhões de dólares é gasto nos Estados Unidos em equipamentos americanos. Equipamentos, ponto muito importante. Então, isso é um subsídio direto para as empresas de defesa dos Estados Unidos.
Mas mesmo que você queira dizer que Israel não precisa desse subsídio, Israel deveria comprar dos Estados Unidos, ok? Então deixe Israel usar seu próprio dinheiro e comprar armas dos Estados Unidos. Aqui você tem 40 senadores democratas e lembre-se que o Partido Democrata, eles foram por muitos anos o partido pró-Israel. Pessoas, judeus americanos, muitos deles eram liberais e consideravam os democratas como os grandes apoiadores de Israel. Sempre acharam que os republicanos nunca seriam apoiadores leais de Israel. E como o jogo virou, mesmo que agora estejamos vendo um pouco desse movimento voltar atrás. Mas 40 desses senadores dizendo que nem deveríamos vender equipamentos militares para Israel. E quando você fala sobre que tipo de equipamento militar, agora parte disso são bombas pesadas. Certo, estamos falando de 12 mil bombas pesadas que pesam 450 quilos. Mas aí você também está falando sobre a venda de tratores de esteira D9. Você está dizendo que tratores foram usados em Gaza para demolir casas. Então, não vamos vender. Nós não vamos permitir que Israel compre tratores de esteira dos Estados Unidos. Certo, isso é assustador. E o que você está vendo é que vimos Jake Sullivan. Eu não sei se temos o vídeo dele dizendo que achou que aqueles 40 senadores democratas tomaram a decisão certa. Na verdade, eu disse a vários membros que estavam pensando sobre os votos nessas resoluções que a situação como está hoje, após o rompimento do cessar-fogo em março, significa que um voto para suspender o envio de armas para Israel é uma posição totalmente plausível. Essa é uma posição que eu apoiaria. Esse é o argumento entre os democratas agora que Netanyahu arrastou o presidente Trump para a guerra. Então, se você não apoia o presidente Trump sendo arrastado para a guerra, você não deveria apoiar que o país que arrastou os Estados Unidos para a guerra tenha armas ofensivas. Nem mesmo tratores de esteira você não deveria apoiar. Acho que essa situação é muito assustadora. E é prova, mais uma vez, de que Israel precisa, primeiro, estocar o máximo que puder. Isso é muito favorável para Israel. Acho que foram 63 senadores que votaram para permitir a venda. Eles bloquearam essa proposta, ou vetaram essa proposta, derrubaram essa proposta para bloquear a venda de armas para Israel. Há 40 senadores contra as vendas. 7 senadores, incluindo John Fetterman, votaram a favor da continuação da venda de armas para Israel. E então foram, acho que, algo em torno de 63 republicanos. Essa conta está certa? Parece certo. Disseram que poderiam permitir essas vendas de armas para Israel. Então, Israel, o que eles precisam fazer nesse período em que o Senado, o Congresso e o governo ainda estão com Israel, estamos falando de um período de 2 anos e meio, estoquem o máximo que puderem, encham os depósitos, os arsenais para a próxima guerra, porque vocês vão precisar disso em algum momento. E, ao mesmo tempo, desenvolvam as capacidades o mais rápido possível para armamentos, até mesmo para defesa antimísseis, até mesmo para escavadeiras. Vocês precisam descobrir como conseguir esse equipamento de outros países, seja da Índia, da África, de onde quer que consigam, porque vocês não podem contar com os Estados Unidos a longo prazo, não só para fornecer ajuda militar a Israel, mas até mesmo para possivelmente vender armas para Israel. Alex, eu só quero focar nesses 40 senadores democratas. Eu diria que esses senadores estão literalmente colocando vidas em perigo, principalmente soldados israelenses das FDI. Eles basicamente dizem que nem vão fornecer escavadeiras para vocês realizarem a demolição necessária de redutos terroristas em Gaza. E eles basicamente estão dizendo que preferem que vocês coloquem em risco os próprios soldados de vocês. E isso é completamente inaceitável que tenhamos chegado a esse ponto. Acho que eles também colocam os Estados Unidos em perigo. Porque se você tem o presidente dos Estados Unidos, Brad Cooper, Pete Hegseth e outros dizendo que Israel é o melhor aliado que os Estados Unidos poderiam ter, ok, isso inclui o compartilhamento de inteligência. Isso inclui ficar lado a lado, voar lado a lado com a Força Aérea dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos se voltarem contra Israel e disserem que não querem nem vender a vocês no mercado aberto, mesmo com Israel disposto a comprar e ser um ótimo cliente, isso destruirá a aliança. E eu acho que esses senadores democratas sabem que esse é o objetivo, destruir a aliança americana com Israel. E no fim das contas, se você coloca a América em primeiro lugar, você quer ter aliados. A Europa já não se mostra aliada dos Estados Unidos. Estamos vendo isso, falaremos sobre isso em breve. Sim, devemos falar disso, sim. Mas, sabe, América em primeiro lugar não significa América sozinha.
Se os americanos pensam que a América sozinha é prioridade, os Estados Unidos podem acabar isolados. Então, é da Itália que você está falando aqui e do cancelamento de um memorando de entendimento assinado em 2003 com Israel. O acordo estabelecia um marco para a cooperação na indústria de defesa e na política de aquisição, importação, exportação e trânsito de equipamentos militares de defesa. A Itália, liderada pela primeira-ministra Giorgia Meloni, decidiu não renovar o memorando de entendimento com Israel. Eles aguardam na fila. Bem, há dúvidas sobre o que isso realmente significa na prática. Quero dizer, a declaração é muito ousada e chama a atenção, como era esperado. O que Meloni disse não foi que ela estava cancelando um acordo de armas entre os dois países. Ela disse que o que estava fazendo era suspender uma cláusula do contrato, que levaria a uma renovação automática do memorando de entendimento. Agora, há diferentes relatos afirmando que isso acabou de ser renovado automaticamente há pouco tempo. Ela disse isso dando a entender que o memorando de entendimento foi renovado e daqui a 5 anos ela está dizendo que não vai ser renovado automaticamente, ou seja, que precisa ser submetido à apreciação antes de haver uma renovação. Na prática, pode ser que não haja nada aqui. Vimos Gideon Sa'ar, o ministro das Relações Exteriores de Israel, responder dizendo que, na verdade, não há um acordo concreto de armas entre os dois países, que existe apenas esse quadro geral de um memorando de entendimento. E houve um certo vai e vem com Yair Lapid. Por outro lado, mostra que Israel perdeu a Itália, dizendo que a Itália tem uma liderança de direita na Europa, e até mesmo a liderança de direita na Europa está se afastando de Israel. Mas eu acho que o que você vê aqui é que Meloni, que enfrentará eleições em breve, está, na verdade, tentando se aproximar dos europeus ocidentais, se aproximar da França, da Espanha, do Reino Unido, porque, como em muitos outros lugares, mesmo ela sendo de direita, a população não é muito pró-Israel. Eu já estive nas ruas de Roma e vi suásticas nas ruas. Não é exatamente um país pró-semita, então Meloni agora está meio que mudando de posição e tentando demonstrar isso, mesmo com a declaração deles, mesmo que não seja baseada em muitos detalhes, ela não vai ser o tipo de aliada que Israel gostaria de ter na Itália. Vamos continuar na Europa. Se pudermos, Alex, enquanto gravávamos na semana passada, houve eleições na Hungria e Viktor Orbán, o atual líder lá, acabou perdendo essa eleição. Agora estamos falando sobre o maior aliado de Israel na Europa. E a questão agora é, como vai ser essa relação agora que há uma nova liderança na Hungria? Sim, Viktor Orbán era o maior aliado de Netanyahu. Netanyahu Orbán também era o maior aliado de Trump na Europa. Peter Magyar, que é um conservador, ele vem do partido de Viktor Orbán, embora tenha declarado que não será tão antagônico à União Europeia quanto Viktor Orbán. Quero dizer, ele era como um candidato anticorrupção, um candidato antimonopólio, afirmando que o partido de Orbán meio que tinha um monopólio sobre a imprensa e acabou tirando alguns dos freios e contrapesos democráticos. Mas ele mesmo é conservador. E Peter Magyar, na verdade, teve uma ligação com o primeiro-ministro Netanyahu apenas alguns dias após sua eleição. E Magyar até mesmo estendeu um convite para Netanyahu vir à Hungria. E você deve se lembrar que, após o Tribunal Penal Internacional emitir um mandado de prisão para Benjamin Netanyahu, Netanyahu fez uma viagem à Hungria para se encontrar com Viktor Orbán. E Orbán anunciou naquela época que a Hungria estava se retirando do Tribunal Penal Internacional e prometeu a Netanyahu que ele estaria seguro para desembarcar na Europa. Este é talvez um dos únicos lugares na Europa onde Netanyahu poderia desembarcar sem risco de prisão. E então, quando Netanyahu voou da Hungria de volta para os Estados Unidos, eles não sobrevoaram o espaço aéreo de outras nações europeias por medo de que talvez esses países pudessem ordenar que o avião pousasse em seu território? Resta saber se Peter Magyar será um grande aliado de Israel. Ele afirmou várias vezes que não busca prejudicar as relações entre a Hungria e Israel. E, além disso, há uma comunidade judaica muito grande, a terceira maior de toda a Europa, vivendo na Hungria. E, em geral, é a comunidade judaica mais segura vivendo na Europa. Sabemos que Magyar passou recentemente pelo processo eleitoral, participando de 4 reuniões com membros proeminentes da comunidade judaica húngara, prometendo proteger essa comunidade e mantê-la segura.
Então parece que muitas das declarações que Magyar está fazendo desde o início demonstram que ele quer que os judeus permaneçam seguros na Hungria. Ele quer que a Hungria continue sendo um destino para turistas israelenses que desejam estar seguros quando vão para a Europa, e ele está disposto a manter relações bilaterais estreitas com o Estado de Israel. Mas isso não significa necessariamente que Magyar vá automaticamente vetar legislações ou políticas anti-Israel que sejam propostas na União Europeia, algo que Israel podia contar que Viktor Orbán faria. Alex, nos últimos meses falamos bastante sobre o Irã, Hezbollah e Líbano, mas ainda há outra frente na guerra: Gaza. Tropas das FDI ainda controlam cerca de 53% da faixa de Gaza. Relatórios desta semana indicam que altos funcionários dos Estados Unidos, autoridades mantiveram conversas diretas com o Hamas no Cairo. A delegação dos Estados Unidos foi liderada por Arya Lightstone, ex-principal assessor do embaixador David Freeman em Israel. O que podemos concluir dessas conversas, dessas negociações diretas entre a organização terrorista Hamas e os Estados Unidos em relação ao cessar-fogo? Aliás, o Hamas afirmou que não pretende se desarmar, tema que discutimos bastante durante as fases do acordo de cessar-fogo. Bem, antes de tudo, é interessante notar que não são Steve Witkoff e Jared Kushner que estão negociando com o Hamas aqui. É Arya Lightstone, que conhecemos muito bem em Israel, como você mencionou, ele foi chefe de gabinete do embaixador Friedman. Eu diria que ele está muito alinhado com as opiniões de David Friedman sobre Israel. Ele sempre foi um amigo e tem bom relacionamento com o primeiro-ministro Netanyahu. Talvez Netanyahu até confie um pouco mais em Lightstone neste momento do que confia em Witkoff ou Kushner. Essas são as coisas que precisam ser consideradas. Mas Witkoff amenizou essa parte das negociações. O que ficou claro é que a Força Internacional de Estabilização não se materializou. O Hamas está exigindo que mantenham suas armas. Eles não concordam em se desarmar. Mas você vê que sem o desarmamento não haverá nenhuma reconstrução dentro da faixa de Gaza. É o que Israel exigiu. Não só Gaza está desmilitarizada, mas também desradicalizada. Não vemos nenhum indício disso neste momento. E você tem o Hamas e o povo de Gaza apenas remoendo o desastre que causaram com o ataque de 7 de outubro e o fracasso deles em cumprir suas obrigações sob esse cessar-fogo de 20 pontos. Então, o que você vê? Você vê Israel mantendo seu controle sobre 53% da faixa de Gaza? No momento, não vemos nenhum indício de que o status quo vá mudar. O que pode acontecer se você tiver, e é assim que essa guerra tem acontecido, ok? Já vimos muitas vezes o Netanyahu ordenar que as tropas entrem em uma área apenas para congelar essa área e avançar para outra. Então, você pode estar em uma situação agora em que a guerra com o Irã está se concluindo ou chegando ao fim. A frente no Líbano agora está em cessar-fogo, com conversas diretas visando talvez algum tipo de acordo de longo prazo entre Israel e Líbano. Você pode ver agora as forças de defesa de Israel voltando novamente para a frente em Gaza e enfrentando o Hamas com tropas terrestres. E novamente, como dissemos antes, você realmente não pode destruir metralhadoras com caças F-35. Então você pode ver as forças de defesa de Israel tendo que entrar e fazer uma operação terrestre, onde vão ter que entrar em tiroteios com esses operativos do Hamas. Agora, há um bom argumento para não fazer isso. Deixe o Hamas agir, talvez haja 10 mil, 20 mil metralhadoras se eles quiserem aterrorizar a população de Gaza, desde que eles não representem uma ameaça direta à frente interna de Israel, o que não representam, deixe ficar assim. Crie uma situação em que o povo de Gaza vai exigir sair de Gaza porque você não está enviando dinheiro e equipamentos pesados para avançar na reconstrução da faixa enquanto o Hamas estiver militarizado. E, no final das contas, o que você provavelmente quer é ver os habitantes de Gaza que não querem viver sob o domínio do Hamas pedirem para sair ou se levantarem para tentar tirar o controle das mãos desses integrantes do Hamas.
Por que Israel deveria arriscar a vida de seus próprios soldados ao longo de muitos meses, especialmente quando, se Israel fizer isso, se Israel colocar novamente tropas em solo dentro de Gaza, você sabe o que vai acontecer? Vai haver uma grande demonização internacional de Israel, uma deslegitimação de Israel. Então pode muito bem ser que manter esse status quo em Gaza talvez seja o melhor cenário possível. Vamos manter nossos telespectadores informados. Alex, vamos encerrar o programa com boas notícias que quero compartilhar. Javier Milei, o presidente da Argentina, está programado para chegar em Israel ainda hoje. Aqui estamos nós neste domingo, e é uma energia tão positiva, uma relação tão positiva que Israel tem com Milei, falando sobre a abertura da embaixada argentina em nossa capital, Jerusalém, falando sobre a possibilidade da El Al ter voos diretos de Tel Aviv para Buenos Aires. Ele esteve no Canal 14 no fim de semana, Milei, falando sobre esse relacionamento incrível e o apoio a Israel, o apoio ao povo judeu. Um verdadeiro amigo. É ótimo tê-lo em nosso programa. Milei fez uma entrevista muito boa com nossa amiga do Canal 14, Libby Alon, que é a correspondente deles em Washington. Milei, você sabe, esta é a segunda vez que ele vem a Israel desde que também recebeu o prêmio da Fundação Gênesis, acho que há pouco mais de um ano. Então, o que vemos? Vemos esta semana que o presidente Trump fala sobre Israel ser, entre aspas, um grande aliado. Nas 48 horas, imediatamente antes do início desta guerra, há cerca de 7 semanas, tivemos o primeiro-ministro Narendra Modi da Índia vindo a Israel. Sabe, eu acho que a Índia pode ser um dos aliados mais importantes de Israel. E agora você vê aqui Javier Milei, em meio a esse cessar-fogo vindo a Israel. É um momento arriscado para vir, não é? Pode ser que as hostilidades sejam retomadas com o Irã, pode ser também com o Líbano, mas Javier Milei disse, não, eu vou. E ele está vindo para receber um prêmio do presidente de Israel. Acho que ele vai receber a medalha presidencial de honra. Ele vai acender uma tocha na cerimônia do Dia da Independência de Israel, Yom HaAtzmaut. Então você sabe, Israel realmente tem alguns aliados bem poderosos no mundo. Mesmo países que estão, eu diria, em modo de autodestruição, como os da Europa Ocidental. O Partido Democrata e outros, você sabe, estão se afastando de Israel, ao contrário dos países em ascensão. Agora, a Argentina estava no fundo do poço. Então não havia, sabe, o único caminho que eles podiam seguir, sabe, sob Milei, eu acho, era para cima. Quer dizer, provavelmente não é verdade. Eles provavelmente poderiam ter ido mais para baixo, mas Milei está, sabe, tentando levar a Argentina de volta para a respeitabilidade. Sabe, a Índia sob Modi é um país que está se tornando uma superpotência econômica e o presidente Trump, sabe, tentando, sabe, aumentar o status de superpotência dos Estados Unidos. Então Israel realmente tem alguns aliados poderosos e é bom ver isso. E eu acho que os israelenses merecem ter esse tipo de visita diplomática, especialmente enquanto nos aproximamos do Yom HaZikaron, o Dia da Memória de Israel, e do Dia da Independência de Israel que acontecem nesta semana. Alex, seria ótimo trazer o presidente da Argentina para os estúdios da JNS-TV. Ao mesmo tempo, disse que queria encerrar, mas seria negligente não mencionar que esta semana em Israel é o Yom HaZikaron, o Dia da Memória, seguido do Yom HaAtzmaut, o Dia da Independência. E é realmente uma semana muito poderosa e emocionante. Eu diria que é algo sem precedentes em qualquer outro lugar do mundo quando você vai do ponto mais baixo ao ponto mais alto. Só alguns dados aqui. Infelizmente, desde o início, acredito que seja no começo dos anos 1940, 25.644 soldados pagaram com suas vidas, fazendo o sacrifício supremo lá. Esse número inclui vítimas de terrorismo. Só no último ano, 170 soldados das FDI foram mortos em combate e 79 pessoas foram mortas em ataques terroristas. Semana intensa e emocionante em Israel. É difícil explicar para quem nunca viveu o Dia da Memória e o Dia da Independência aqui. Sim, bem, antes de tudo tem sido uma montanha-russa louca nesses últimos 2 anos e meio, desde 7 de outubro. É muita luta, ansiedade. Então, porque este é um exército do povo. É um exército de cidadãos, onde as pessoas são convocadas para a reserva, onde você tem filhos, maridos, irmãos e irmãs que servem no exército. É uma ansiedade coletiva toda vez que você vê um ente querido ir lutar.
e as pessoas têm que conviver com isso. E vimos que 170 foram mortos no ano passado. Muitos outros ficaram feridos. E às vezes esses ferimentos eles são graves, mesmo quando são chamados de moderados. Um ferimento moderado é algo muito sério, às vezes muda a vida da pessoa. Você tem centenas, se não milhares de amputados e outros que sofreram como resultado de lutar nessa guerra. E aqui em Israel, nós realmente temos essa justaposição muito singular entre o Dia da Memória e o Dia da Independência, um indo imediatamente para o outro. E eu acho que isso é muito diferente. É algo sobre o qual escrevi há anos no JNS. Nos Estados Unidos, acho que a maioria dos americanos não conhece pessoalmente alguém que tenha sido enviado para combate ativo. E se conhecem alguém, dificilmente conhecem muitos enviados para combate ativo. Obviamente, muitas pessoas conhecem, mas eu diria que, no geral, a maioria das pessoas não está envolvida em combate ativo. Elas não têm entes queridos em combate ativo. E o Dia da Memória nos Estados Unidos, claro, há desfiles de veteranos de guerra e coisas do tipo, e as cerimônias nas cidades. Mas eu diria, novamente, que para a maioria dos americanos que não participam dessas cerimônias, o que é o Dia da Memória? O Dia da Memória é dia de compras com grandes promoções. Compre 2, leve um grátis. É um dia em que tem beisebol. Fim de semana das 500 milhas de Indianápolis e Memorial Day. Então, é um fim de semana de 3 dias. É a primeira vez em Nova Jersey que as pessoas estão indo para Jersey Shore, para a praia. Quero dizer, é um fim de semana de 3 dias. E aqui em Israel reconhecemos que nossa independência foi conquistada com o sangue dos nossos entes queridos e dos nossos soldados. E todo mundo neste país, não há uma pessoa que viva neste país que não conheça, neste exato momento, muitas pessoas em combate. Que não conheça alguém que morreu em combate, ou que não tenha sido afetado pela morte de alguém que morreu em combate, ou que não conheça alguém, ou muitas pessoas que foram mortas ou feridas em ataques terroristas. Ok, então o Dia da Memória é um dia muito solene e muito, muito sério, que logo em seguida dá lugar ao Dia da Independência. Então reconhecemos que essas mortes não foram em vão. Além disso, que elas foram o preço pago para conquistar a soberania de Israel. E, infelizmente, ainda precisamos pagar por nossa independência com a vida de soldados, porque ainda temos esses inimigos além das nossas fronteiras e até mesmo dentro delas. E eu acho que todos os israelenses esperam por um dia em que possamos dizer que nenhum soldado morreu em combate de um ano para o outro. É realmente isso que esperamos. Mas nós passamos desse dia de luto para essa celebração única, que eu diria que é ainda muito mais significativa em Israel do que o 4 de julho, esse dia da independência. E você verá israelenses em todo o país fazendo churrasco, comemorando e, espero que pela primeira vez em muito tempo, fazendo isso sem estarem sob ataque, já que temos cessar-fogo em todas as frentes. Espero que essa tranquilidade dure por muito tempo. Hoje desejo a você e a todos um Dia da Memória significativo, Yom HaZikaron, e um alegre Dia da Independência de Israel. Esse foi o Jerusalém Minute desta semana. Josh Hasten, correspondente da JNS News, junto com Alex Traiman na JNS TV em Jerusalém. Agradeço à equipe dos bastidores, com Arnold Rogalenter operando a mesa de som. Yuri Sveretsky, gerente da estação, nosso produtor Zach Sickerman, Ryan Lishitz e Bárbara Kamenov. Até a próxima semana na JNS TV. Não esqueça de se inscrever. Inscreva-se no conteúdo da JNS na JNS TV. Dê um super obrigado. Acesse jns.org para as notícias de Israel, Oriente Médio e o mundo judaico. Ótima semana, pessoal. Até a próxima.